Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 369º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Está tudo ok. Tivemos aí uma semana tensa, ok? Que começou com um fim de semana tenso, mas já lá vamos. Eu hoje estou a gravar, então, no dia 16 de janeiro de 2026, sexta-feira, e pá, em vez de começar com o sábado, eu vou começar com o domingo, que é para começar logo com a merda, para depois vir então a tranquilidade. E então o que é que se passou? Imaginem, no sábado eu acabei de editar o podcast, no sábado não, no domingo de manhã, eu acordei no domingo tipo às 6 da manhã, para editar o podcast. Depois, senhora engenheira fez um bolo para levar para o almoço, que ia ser na casa dos avós dela, e pá, fomos à missa. É verdade, pá, em 2026 ainda não falhámos um domingo. Estamos fortes. 2026 teve o quê? 2 domingos, pá, nós fomos a todos. E então, pá, estamos nessa rotina, fomos à missa, pá, na missa. Já no domingo anterior, a missa até foi mais demorada porque houve cantar dos reis ou janeiras, pelos escoteiros. É verdade, escoteiros? É verdade. E pá, houve ali uma polémica do caralho, porque imaginem, nessa vez foi o padre da freguesia que deu a missa. E este domingo que passou, quem cantou os reis foi o grupo coral. Ou seja, há ali um despique do tipo, tu cantas os reis, caralho, então eu também canto. E pá, neste domingo o padre da freguesia não esteve presente, ok? Ele chegou depois do fim da missa, foi um padre substituí-lo. Por isso, pá, eu não sou de intrigas, ok? Mas o padre da nossa freguesia escolheu claramente o seu lado e escolheu ficar com os escoteiros, em vez dos balhotes do grupo normal. Por isso, pá, se foi a escolha certa, se eu escolheria o mesmo, talvez, mas eu ainda sou muito novo nesta freguesia para já estar a escolher lados, ok? E então, pá, tudo bem, acaba então a missa, vemos o padre então da freguesia a chegar, e ainda ouviu assim uma boquinha de uma senhora do grupo. Então, seu padre, você não nos veio ouvir a cantar? E ele, só cheguei agora, tive um compromisso e tal. Vamos então aqui à pastelaria aqui da zona, que é Chiquita, padaria, pastelaria e pizzaria, que pá, tem croissants muito bons, ok? E também tem pão muito bom, ok? Nós então fomos buscar um cacete, ou como se diz em Passos de Ferreira, um torcido. Isso também, pá, eu não sei se isso já foi tema aqui, mas pá, é assim um conceito que me ultrapassa um bocado, mas pronto. Isto porquê? Isto porque no fim de semana anterior, a senhora engenheira chegou lá e disse, quero um torcido. E a rapariga, o quê? E ela, um cacete, e ela, pode escolher. Por isso, pá, é o que é. Se uma pessoa que trabalha numa pastelaria não sabe, e esse nome que por algum motivo se inventa na tua zona, se calhar não existe, ok? Se calhar é tudo... É tipo efeito Mandela, estás a ver? Não sei se sabem o conceito de efeito Mandela, que é uma cena que alguém começou a espalhar e as pessoas acham que é verdade e pá, torna-se verdade, ok? E isso chama-se efeito Mandela porque muita gente acha que o Mandela foi eleito presidente da República na prisão, ou tipo, tinha acabado de sair e foi eleito presidente, acho que é assim qualquer cena, deixem cá ver. Não, ok. Não, o efeito Mandela é porque há pessoas que acham que o Mandela morreu na prisão, ok? Nos anos 80. Mas não, pá. Ele saiu e tornou-se presidente. Ok, outro exemplo que, pá, quem é mais fodido que o do Nelson Mandela é o Pikachu, pá. Há pessoas que acham que a cauda tem uma ponta preta, mas não são as orelhas. Ok. Realmente não tem, pá. Estou em choque. Ok. E isto não foi uma piada com o Pikachu. Mas então, pá, eu perdi-me. Estava a criticar o facto da senhora engenheira e as pessoas da freguesia dela e da zona de residência dela inventarem nomes para pães. Era aí que eu estava, caralho. Foco. E então, neste fim de semana, ela já disse cacete. E a rapariga, mais uma vez, disse, pronto, pode escolher. E ela, daqueles mais larguinhos, que é o que ela conteve-se para não dizer torcido. Pá, chegámos a casa, Fausto tinha mais uma vez feito das suas, e eu vejo que estava o pacote de chocolate de culinária no sofá. E eu só disse assim à senhora engenheira, está aqui este pacote, mas estava vazio, não estava? E ela, não, isso era o pacote para a cobertura do bolo.
Isto porque, pá, porque antes de nós irmos para a missa, ela disse-me assim, olha lá, o chocolate está ali no balcão, ele não vai conseguir chegar. Pois não, eu, foda-se. Se ele conseguir chegar, mais vale desistir de tudo, vender a casa e passarmos-nos ao caralho, porque nós não temos hipótese de então esconder coisas dele. E pá, esqueçam. Ele chegou. Ele foi ao chocolate, mamou 100 gramas de chocolate de culinária e ainda foi a um bocado do bolo de cenoura. E a senhora engenheira não me enviou o relatório médico. Foda-se, para eu depois ler. Vou-lhe mandar mensagem, mas ela de certeza que não vai ver. E então, pá, como é que ele fez? Ele apoiou-se no apoio do braço do sofá, que está junto ao balcão, e conseguiu saltar para cima do balcão. Só que é tal cena, tipo, imaginem, o balcão fica, sei lá, 20 centímetros atrás do sofá, ou seja, não é alinhado. Estás a conseguir perceber? Imaginem, o sofá bem até mais à frente, o balcão vai mais até atrás, ou seja, ele teve mesmo de saltar como uma cabrita. E então mamou o chocolate e não foi um bocado ao bolo. E lá está. Aqui temos de ser justos. A culpa também é um pouco de senhora engenheira, porque antes de ir para a missa, lá, se calhar depois meto a cobertura na minha avó porque já não vai dar tempo. E eu, ou senão come sem cobertura. E ela diz assim, não, o bolo de cenoura sem cobertura não tem graça. Claro, o Fausto não é burro. Fausto ouviu estas palavras e se calhar comeu primeiro o bolo e pensou, a mãe tem razão, não tem graça, deixa-me então mamar aqui o chocolate. E pá, foi bué de tenso. Isto porquê? Eu não sei se estão a par de quão tóxico é o chocolate para cães, ok? Não sei se estão a par. Ok, está aqui o relatório. Mas então, pá, é uma cena assustadora. E imaginem, a senhora engenheira já estava a passar, ok? Enquanto mãe de pet, e eu estava mais tranquilo. Mas digo-vos já uma cena. Ainda bem que a senhora engenheira se estava a passar, porque ela é que tinha razão, ok? E então, mandou mensagem para a veterinária não viu, ligou para a veterinária, ela não atendeu, e então, pá, depois de perguntar ao chat, que ela fez a pergunta ao chat, decidimos então ir aqui ao hospital veterinário aqui de Guimarães, e pá, foi a salvação, porque só assim é que ele está vivo. E enquanto estava no hospital veterinário de Guimarães, eu fiz a segunda pergunta ao Gemini. Olá, chat, porque sou bem educado, e disse: quantas gramas de chocolate de culinária pode comer um cão com 12 quilos? E pá, a resposta dele foi: sendo direto e muito sincero, e depois a negrito, não é seguro dar nenhuma quantidade de chocolate de culinária ao seu cão. E depois diz assim: o chocolate de culinária meio amargo ou amargo é o tipo mais perigoso para os cães, porque contém concentrações muito altas de tiombromina e cafeína, substâncias que o organismo deles não consegue processar. Para um cão de 12 quilos, os riscos são os seguintes: alta toxicidade. Enquanto o chocolate de leite é perigoso em grandes quantidades, o de culinária pode causar sintomas graves com apenas poucas gramas. Dose crítica. Para um cão de 12 quilos, o consumo de aproximadamente 15 a 30 gramas, cerca de 2 a 4 quadrados pequenos, de chocolate de culinária já pode ser suficiente para causar sinais de toxicidade moderada a grave. E pá, ele tinha comido o triplo desta dose crítica. Ou seja, então imaginem, pá, fomos logo para o hospital e eles tomaram logo conta dele antes de sequer fazer a ficha e tudo e provocaram logo o vómito, porque a partir do momento que nós dissemos que ele tinha comido essa quantidade, a médica ficou, ok, este gajo vai com o caralho. E então provocaram logo o vómito e pá, e está aqui o relatório. E o relatório é engraçado porque começa assim: o Canídeo Fausto, com o microchip número, e depois tem aqui o número do microchip, em nome de senhora engenheira, deu entrada no IVC Guimarães Hospital Veterinário no dia 11 de janeiro de 2026. A consulta de urgência deveu-se à ingestão de chocolate e bolo de cenoura. Foi administrado apomorfina 1 mg quilo, com sucesso na excreção dos conteúdos ingeridos. Foi administrado Moropitan 1 mg quilo, para tratamento antiemético devido à emese iatrogénica. Teve alta condicionada com vigilância apertada em casa nas seguintes 24
a 48 horas. Foi tenso porque imaginem a quantidade de merda que ele deve ter comido. Isto porque a médica disse assim, ah lá, nós vamos dar aqui umas ampolas para ele vomitar e só quando ele tiver a vomitar só espuma, quando sair o líquido seja só espuma, nós aí é que lhe damos alta. Tipo, ela tirou as fotos dos vómitos e foi uma cena absurda. Ok? Foi uma quantidade industrial de cenas que ele vomitou. E ela... ele continua a vomitar, mas eu acho que vou ter de parar o vómito porque já não sai chocolate, também já não sai só espuma, só que acho que não vai... iria continuar sempre a vomitar, estás a ver? E então pá, foi um bocado tenso. O domingo foi com a pizza, ok? Depois tivemos de avisar os familiares que já não íamos lá almoçar. Confirma-se que o bolo de cenoura estava bom. Ok? Porque nós depois comemos, lá está, sem cobertura. E, contrariando as palavras de senhora engenheira, estava incrível. Ok? Mesmo sem cobertura. Só que lá está, pá. Depois, então, nas próximas 72 horas, já parecemos patriotas brasileiros, para aguardar só 72 horas para ver o resultado. Ele teve um tratamento que era basicamente comer a ração com carvão aditivado. Acho que é assim qualquer cena. Ou carvão ativado, pá, não sei. Aquilo fazia-me lembrar combustíveis, ok? Talvez pela cor preta. E então eu tinha umas seringas enormes, que acho que fui eu, excetuando na última vez, acho que fui eu que lhe dei sempre a comida, em que eu injetava então 20 mg de carvão, misturava com a ração para ele comer. Pá, imaginem, ele saiu todo contente, mas foi aí que foi depois, na primeira refeição dele, que eu temi pela vida, porque pá, o gajo não queria comer. Ele não queria comer. E foi tipo... A única vez que isso aconteceu foi quando ele veio cá para casa, ok? Que foi um frete do caralho para ele comer. E nós ficámos todos contentes quando ele finalmente conseguiu comer. Porque sentimos que era aquela prova de confiança, estás a ver? E aqui foi igual. Foi tipo, ei, a sério, queres ver que o gajo já não confia em nós porque o levámos a um sítio que lhe fizeram vomitar, estás a ver? Mas pá, não. Ele depois comeu. A senhora engenheira teve a ideia de misturar comida líquida. Que, quer dizer, aquilo não é comida líquida, é aquela comida de saquetas, estás a ver? Que é mais cara e mais fancy, estás a ver? E então essa aí ele não conseguiu resistir. E então comeu tudo. Depois já começou a comer o carvão na boa, ok? Até lá um a tigela. E começou a melhorar. Problema disso. Ele começou a cagar preto. Ok? Começou a cagar preto. De tal forma que parecia assim pedaços de carvão. E pá... Lá está, mais uma vez, o karma é fodido para caralho. O karma é fodido porque a médica disse-nos assim, um dos efeitos secundários é ele pode ter vómitos ou pode fazer diarreia, porque é normal, porque pode ser o organismo dele a tentar expulsar o resto que lá está. E pá, ele estava tranquilo, ok? Isto para aí, sei lá, nós fomos no domingo, por isso ele tomou no domingo, na segunda e na terça o tal carvão. Isto para aí de segunda para terça ou assim. E eu assim para a senhora engenheira. Ei, a médica a dizer, vai ter diarreia. Foda-se, ele caga pedregulhos de carvão como ao caralho, como é que tem diarreia? Pá, nesse dia tipo, devia ser para aí na terça ou assim, eu chego a casa. E pá, estão a ver poços de petróleo quando há aquelas fugas e que fica assim uma mancha no solo? Ou tipo um oleoduto, ou tipo um carro quando verte óleo. Agora imaginem uma mancha enorme, ok? Agora imaginem isso espalhado tipo por 5 ou 6 sítios da casa. Só que pá, esqueçam, ele devia estar de tal forma desesperado que eu acho que ele não se conseguiu aguentar. Porque imaginem, ele tinha as mantas dele em que ele dorme e ele até nas mantas cagou, ok? Acho que foi uma sorte ele não ter cagado no sofá, por exemplo. Porque ele não se devia ter aguentado. Porque foi de tal forma fodido que eu só imaginei aquela situação em que tu não consegues aguentar, estás a ver? E que por pouco não cagas nas calças, pronto. Ele só não cagou nas calças porque não tem calças. E então pá, foi tenso, mas felizmente o bicho está bom. Já andou aí a comer nozes e o caralho apanhou umas nozes e então andou a comer, por isso. Tenho de ficar tudo longe dele, senão ele foge tudo. Tivemos de tirar, lá está, o apoio do sofá do lado do balcão da cozinha. Ou seja, neste momento temos um sofá maneta, porque só tem o apoio de um lado. Mas acho que assim ele não vai conseguir saltar. Por isso, pá, vamos ver.
Vamos ver porque foi aquela sensação que eu pensei que era impossível sentir por um animal, ok? Que era aquela sensação de, não, este gajo vai nos foder, vamos ficar, o nosso filho pet vai falecer. E então foi bué da tenso, mas acabou por correr tudo bem. E pá, props para a inteligência artificial. Porque lá está, porque depois a veterinária só atendeu quando já estávamos no hospital e disse que fizemos o correto, porque havia duas opções à quantidade que ele tinha comido. Ou ele ficava meio fanfo, porque podia-lhe foder o cérebro, ou então falecia, porque devido à toxicidade. Por isso, cuidado, porque é bué da tóxico o chocolate e o de culinária ainda pior. Depois foi engraçado, porque eu então mostrei o vídeo a um colega meu que também tem um cão da mesma idade do nosso, e ele então mostrou aos filhos e disse: "Estás a ver o que é que o chocolate pode provocar a um cão?" E um dos filhos mais pequeno disse assim: também eles deixam um chocolate espalhado pela casa, como é que ele não há de comer? E o pai assim: "Não, filho, aquilo não é chocolate, aquilo é cocó. Ok? Aquilo é o cocó que ele fez, não é o chocolate." E lá, não, então nunca na vida podemos dar chocolate. Por isso, se isto serviu para alguma coisa, serviu para ensinar crianças no futuro. Ok? Depois, então, voltando para sábado, antes desta loucura toda. Imaginem, eu e a senhora engenheira fomos ao sushi. Acho que foi a primeira vez este ano. Acho que foi, exato, acho que foi. Por isso até estávamos minimamente controlados. No mês de janeiro só fomos uma vez, estávamos no dia 16, por isso nada mal, nada mal. Mas então fomos ao Royaro, que nós já devíamos ter, tais a ver, lugar anual no estádio. Pronto, nós devíamos ter uma mesa também, mesa anual, sempre que nós quiséssemos estava lá para nós. E surgiu-me o seguinte pensamento, que é o seguinte: eu acho que a culinária japonesa só é tão maltratada porque os japoneses são bué simpáticos e parece ser aquele povo que não reclama com nada. E acho que é só por isso que o pessoal tenta então destruir a culinária. Porque imaginem, tu se mostras a um italiano só, tu a partires esparguete ao meio para pôr numa panela, ele fica logo furioso, ok? Fica logo furioso. No sushi vale tudo, ok? No sushi vale tudo. Vale, sei lá, metes camarão com bacon, metes queijo derretido em peças de sushi, metes chantilly, metes morangos, metes fruta, metes nada, e nunca se viu um japonês a reclamar, ok? Nunca se viu um japonês a reclamar. Por isso, ensinamento para o futuro é esse: só destruam culturas que saibam que eles não irão reclamar, ok? Acho que foi esse o erro do Ocidente. Foi mexer em culturas que sabem que eles vão reclamar, naquele Médio Oriente muçulmano extremista, estás a ver? Foi esse o erro. Porque, imaginem, o Charlie Hebdo, se em vez de fazer desenhos com muçulmanos e com Maomé, se fizesse, sei lá, a gozar com japoneses, se calhar não tinha acontecido aquele atentado terrorista. E agora estou a dizer que o atentado se justifica por causa dos desenhos. Foi isso que eu disse. Ok. Mas não sei que outras culturas nós podemos maltratar, para além da japonesa. A dos Estados Unidos neste momento não convém. Nós tivemos uma sorte do caralho, meu. Que sorte, meu. Ainda bem que a CIA não teve acesso às câmaras de vigilância que nós usamos para controlar o nosso cão. Porque se tivesse acesso, a nossa casa de certeza que ia ser invadida, porque aquilo parecia petróleo, ok? Que sorte, senhora engenheira, tivemos sorte para caralho, ok? Nós íamos chegar aqui a casa, primeiro já não íamos ter Fausto, porque ia ser raptado, ok? Iam-lhe pôr um fato de treino da Nike, não iam porque já esgotou, mas iam-lhe pôr aqueles óculos de sol estilosos e íamos ter tudo arrombado e o caralho. Ok? E uma bandeira dos Estados Unidos à porta. Por isso, olha, até tivemos sorte. Pensando bem, até tivemos sorte. Depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Fui doar sangue novamente. Desta vez fui aceito logo à primeira. Fui eu e a senhora engenheira. Porque lá está, no Hospital de Braga tu recebes logo mensagem quando já podes voltar a doar. Isso é fixe, para te relembrar. Basicamente aconteceu a mesma cena da última vez, ou seja, a mesma funcionária super simpática na entrada. Depois então passámos para um médico que tem assim uns tiques estranhos, mas que também é simpático. E depois então fomos doar sangue
E pá, só queria que a gaja que estava lá da última vez, pá, estivesse ao meu lado, porque da última vez ela estava toda gabarolas porque doou em 9 minutos e eu em 10. Ela, vai ter de melhorar os tempos. Pá, desta vez aqui o menino doou em 6 minutos, caralho. Chupem, caralho. 6 minutos, pá. E pá, e aconteceu basicamente a mesma cena, que é, eu pelos vistos fico bué da pálido, porque desta vez a senhora engenheira estava ao meu lado e até ela me perguntou se eu estava bem. Só que é a tal cena, meu. Eu, por norma, sou branco. E atenção, não estou a dizer isto de forma racista. Não estou a dizer isto, tipo, com vibes de extremista ou de supremacista branco, estás a ver? Não. Mas, tipo, não sou moreno sequer, estás a ver? Sou mesmo branco. E, pelos vistos, quando dou sangue, ainda fico mais branco. E então foi engraçado porque uma das senhoras lembrava-se de mim, as outras não, e então basicamente fizeram as mesmas perguntas. Estavam sempre a dizer: ai, esse soninho, você está bem? E eu: estou, é só de acordar cedo. E depois: tenho a certeza que está bem? Tipo, a única cena em que eu acho que não estava a 100% foi que eu ouvi a enfermeira a dizer à senhora engenheira: olha, agora está aqui o pensinho e não o pode tirar durante 2 dias. E não, o que ela tinha dito era: está aqui o pensinho e agora seguro com os 2 dedos, que é para não ficar com hematoma. Pá, se foi a minha cabeça que disse 2 dias que era para não chegar a casa e a senhora engenheira me arrancar o penso, como faz sempre que eu vou doar sangue ou levo uma injeção ou assim, talvez, porque eu sou apologista de que, pá, o penso tem de sair no tempo dele, ok? Não temos de ser nós a arrancá-lo, estás a ver? Mas pronto, ela é de outra corrente ideológica. Mas foi a única cena em que eu acho que não estava 100% ali. De resto, pá, estava bem. Depois a Helena disse: se calhar vai ser melhor ser a senhora engenheira a levar o carro. E eu: sim, como eu estou assim sonolento, sim. Acham, senhora engenheira foi, nem me deu a hipótese sequer, foi Zau, pega a chave, leva-te o carro, caralho. Não, mas correu tudo bem. Pá, acho que é só a minha cena. E agora lá está, agora eu tenho um objetivo que é ir lá de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses. Se calhar vai ser de 4 em 4, que é para ir com a senhora engenheira. E assim, se alguma coisa correr mal, o melhor de nós pode trazer o carro, ok? Que é para ver até quando é que eles me vão conhecer e vão dizer: ok, este é o gajo da palidez, pá. É este gajo fica sempre pálido, caralho, quando dá sangue, estás a ver? É isso que eu quero. Mas pronto. Depois, pá, estamos aí no gym, já fui fazer a avaliação física e fomos anteontem e ontem treinar, ou seja, estamos aí fortes e imaginem, a nível de peso, eu achava que estava pior. Imaginem, estou mais ou menos com o mesmo peso de quando deixei de treinar. Ou seja, não voltei para o peso que tinha antes de começar a treinar, porque isso significaria engordar mais 10 quilos. Mas lá está, mas não me sinto com este peso. Agora, quando voltarmos a treinar com regularidade, porque o objetivo é ir tipo 3 vezes por semana, o que é possível, porque é tipo a 100 metros de nossa casa, ou 200, estás a ver? Por isso é ok. E pá, uma cena que eu curti lá no ginásio é que, primeiro, tens todos os corpos, como disse a senhora engenheira, tens pessoal de todas as formas. E depois, pá, outra cena que eu curti é que estás lá bué à vontade, porque primeiro parece que não há assim lá muita gente, e depois só tem tipo um PT que toma conta de tudo, e essa pessoa está sempre disponível a ajudar. Ok? Cena que eu na Póvoa de Lanhoso nunca me sentia à vontade para pedir. Isto porquê? Porque imaginem, na Póvoa de Lanhoso fiz a primeira avaliação física e depois disse: é precisar de ajudar a treinar, estás a ver? E o gajo disse: começas aqui na passadeira e depois fazes mais alguns exercícios. E tipo, se estivesse à espera dele, eu ainda estava na passadeira hoje, estás a ver? Por isso, o resto fui eu que fui escavando. Tirando uma vez que um PT me ajudou porque eu estava a fazer um exercício mal, nunca me ajudaram. Ali eu disse ao gajo: e agora? Vou só para a passadeira ou posso fazer mais exercícios? E ele: não, podes. Desde que as tuas costas estejam direitas e bem apoiadas, podes fazer exercícios. Não podes é puxar muito, para não abusar com as tuas costas, mas de resto podes fazer. E tipo, o gajo fez-me ali um plano de treino na hora. Estás a ver? E eu acabava um exercício e até com ele recomendava-me logo outro. E já vi que isso é um pouco padrão ali.
ok? Porque já vi algumas pessoas a fazer isso, tanto com o gajo como com a miúda que costuma lá estar, que neste momento ainda só vi lá 2 pessoas diferentes, e estão sempre disponíveis para ajudar. E isso é fixe, porque cria ali logo um ambiente melhor. E acho que nos vamos sentir à vontade, porque imaginem, é ginásio, mas parece quase um estúdio, porque não é assim enorme, apesar de ter 2 pisos, só que é tal cena. No piso de cima só tem passadeiras, bicicletas elípticas e depois tem salas. Tem uma sala de cycling e outra sala de tipo pilates para o Sr. Dr. João Silva, que ele é o atleta número 1 de pilates em Portugal. E depois fazem outras cenas tipo localizado, não sei o quê, essas aulas de grupo. Por isso, pá, gostei. E também, pá, a ir estes 2 dias, já deu para ver a primeira personagem do Jim, que é basicamente um gajo que, pá, tem uma flexibilidade do caralho. O gajo se não é ginasta, parece. Tipo, ele deve ter uns 40, não tem assim um caparro enorme, mas imaginem, sei lá, um gajo magro, mas com músculo. Pronto, é o gajo. Nota-se também tem alguma força, mas pá, o gajo tinha uma flexibilidade do caralho. Tipo, o gajo consegue, imaginem, está deitado e consegue pôr-se a pé com um salto. Estás a ver? Deitado de barriga para cima e consegue pôr-se a pé. Só com um salto. E depois também faz aquela cena de saltar de ferro em ferro e o caralho. E pá, faz assim uma ponte toda fodida. Mas pronto, pá, é ali uma persona. É ali uma persona porque o gajo está sempre a assobiar, está como se estivesse na dele, mas parece ser um pouco chato. Nós neste momento ainda somos o pessoal mais recente, por isso ainda não conhecemos ninguém. Por mim, eu estou fixe nessa personagem, ok? Não preciso de criar laços, mas está a ser uma aventura interessante. Por isso, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. E pá, por falar em aventura interessante, trago aí nos podcasts mais um episódio de Nerdcast e mais um episódio do Nerdcast RPG, que é o Nerdcast 1012 RPG Western 1. Bem-vindos a Widowwood. Que pá, que este Nerdcast agora é tal cena, agora dá para ver os comentários no Spotify. E lá está, pá, acho que é aqui que dá para ver a dimensão do Nerdcast. Porque imaginem, temos aqui um podcast que é o Podpah, que é um dos mais ouvidos no Brasil. E tipo, o último episódio tem 106 comentários. Vamos aqui ao Flow Podcast também para fazer aqui uma comparação. Imaginem, aqui o do Júlio Balestrin e do Renato Cariani tem 18 comentários e estes são tipo dois ícones do mundo maromba. Do mundo maromba do Brasil tem 18 comentários. Pá, o Nerdcast RPG tem 1081 comentários, ok? O último Nerdcast, que é o sobre Stranger Things, 253 comentários. Ou seja, eles continuam com uma fanbase muito forte. Pá, aqui, o de Western, alguns comentários são a criticar, porque pá, o pessoal já queria tudo resolvido no primeiro episódio. Eu vou ser sincero, eu curti. Senti ali falta da Catiuxa, do Rex e isso. Mas é a tal cena. Isto é só um grupo. Vai haver mais grupos, ok? Que provavelmente se irão encontrar no futuro. Por isso, pá, tenham calma. Eu só critico, imaginem. Se a conclusão da história não for fixe, aí eu critico. Estás a ver que foi o que aconteceu no de Ganor, que eu não curti assim muito. Não foi a minha cena favorita. Mas tipo, Call of Cthulhu, eu adorei. Para mim foi a melhor história já narrada do Nerdcast, ok? E há pessoal aqui a dizer que o Lionel Caldela nunca foi um bom narrador. Isso para mim é injusto e é mentiroso. Mas recomendo muito. E depois também recomendo, pá, Rádio Novela Apresenta, que ouvi ontem o episódio, que pá, é sobre uma realidade brasileira. E o episódio chama Sem Saída, que fala então sobre a lei das saídas precárias, que foi votada e que a partir de agora quem for preso não vai ter a saidinha, como eles costumam dizer no Brasil. E os conservadores querem que essa lei tenha retroativos, ou seja, quem já está preso também não tenha direito à saidinha. E depois lá está,
o pessoal da direita e extrema-direita brasileira fala que, sei lá, tu matas alguém e tens direito a esta saída, quando na realidade não tens. Quando, a partir do momento que são crimes de sangue, tu não tens direito à saída precária, sendo que tu só tens direito à saída precária quando já estás num regime semiaberto. E para ir para esse regime semiaberto já tem de faltar pouco para a pena acabar. E pá, tenho aqui duas histórias que são diferentes. Ok, são diferentes. Uma mulher foi para o crime porque era tipo a última saída. Outra foi quase porque era um direito dela ir para o crime. Ok, vou deixar assim no ar. E o episódio está muito forte, por isso recomendo. Depois, na música. Ai não! Não vou nada para a música, pá. Ei, eu esqueci-me de dizer isto no pré-pod. Falta aqui uma cena que nós começámos a ver na TV Mágica. A série Haybot Elementary, que é uma série que começou em 2021, tem 5 temporadas, tem 8.2 no IMDb e 99% no Rotten Tomatoes, está disponível no Disney Plus, e pá, nós começámos a ver porque basicamente, senhora engenheira, se deu à pressão de quando eu falei no último episódio. Imaginem aqui... Exato. A primeira temporada tem 98% no Rotten, a segunda 100%, a terceira 100%, a quarta 100% e a quinta... ok, a quinta ainda não estreou. Vai estrear no dia 21 de janeiro. É isso? Ai não, já estreou, só que ainda está a meio. Está a meio não, faltam 2 episódios. Ok, só aí é que depois se vai saber a nota, mas já está com 86% da parte da audiência, por isso também deve estar ali num bom registro. E basicamente, o que é esta série? É uma espécie de The Office, só que numa escola primária. Ok? Isto porquê? Porque retrata então a vida da escola primária de Haybot, que é uma escola fictícia dos Estados Unidos. E pá, basicamente, imaginem, a diretora da escola é um bocado Michael Scott, porque está-se a cagar para tudo e só quer estar bem, estás a ver? Os professores são um pouco os personagens de The Office, por isso estou a curtir muito. Nós devemos estar tipo a meio da primeira temporada, ok? Por isso recomendo muito. Haybot Elementary. Os episódios têm mais ou menos meia hora, se tanto, ok? Por isso dá para ver na boa e é bué leve, por isso recomendo muito. Depois, então na música, tenho 4 álbuns, ok? 3 americanos e 1 luso-brasileiro. Mas vamos começar então com os americanos e começo então com o álbum da banda Winged Well, que lançou o álbum Desert So Green, e pá, está aqui na Pitchfork, ou na Forquilha, e então a Forquilha diz o seguinte: com uma formação de veteranos do rock experimental, o sexteto de Detroit embarca numa viagem psicadélica que privilegia o coletivo em detrimento do individual. Pá, eu curti, achei interessante, e vai estar aqui a tocar a música Speed Table. Depois, pá, também tivemos o regresso do Scholt, que lançaram o álbum Chapter 1. Pá, esta banda que não dá assim muitos concertos ao vivo, não aparece em muitas cenas, mas que lança álbuns como tudo. Imaginem, para terem uma noção, eles desde 2019, que foi quando lançaram o primeiro álbum, têm 12 álbuns desde 2019, por isso tão forte. Em 2022 foi a loucura porque lançaram 5 álbuns, por isso pá, gostei muito, lá está, é mais do mesmo de Salt, e isso é bué da bom, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, God Protect Me From My Enemies.
depois, pá, vamos para outro álbum que está na forquilha, que é da banda Slut Intent, que lançou o álbum Slut World, e a forquilha diz o seguinte: o álbum de estreia da banda hardcore de Minneapolis é assustadoramente alto e mais atual do que nunca. O seu punk de protesto atinge como um soco de taco de beisebol. E pá, eles basicamente são as mais solteiras dos States, ok? São as mais solteiras dos States. E eu gostei muito, lá está, é pedrada atrás de pedrada, e vai estar aqui a tocar a música Acrylics. E depois, pá, para terminar, mas não menos importante, antes pelo contrário, temos um dos álbuns mais esperados do ano, que é o álbum que junta Amar de Freitas, Criolo e Dino de Santiago, ok? Que é o álbum Criolo, Amaro e Dino, que pá, que estará em Portugal pelo menos no Primavera Sound. E pá, e tenho aqui uma reportagem no Tenho Mais Discos Que Amigos, como tanto o Criolo como o Amar de Freitas são brasileiros. Então diz aqui: Criolo fala ao Tenho Mais Discos Que Amigos sobre o novo disco com Amar Freitas e Dino de Santiago, Usa o Amor para falar sobre a liberdade. Novo álbum une Criolo, Amar de Freitas e Dino de Santiago numa obra coletiva para refletir sobre ancestralidade, amor e futuro. E então diz aqui: há discos que nascem de planeamento, outros de urgência. Criolo, Amar e Dino pertencem a uma terceira categoria, a das obras que parecem acontecer porque precisavam acontecer, não por estratégia, agenda ou cálculo de carreira, mas por uma espécie de alinhamento invisível onde um chega aí inesperado, um encontro de estúdio, um instante que se recusa a ser apenas instante. O ponto inicial foi Lisboa, cidade arquivo da diáspora africana, lugar onde o passado colonial ainda pulsa no cotidiano. A capital portuguesa funcionou como território simbólico desse cruzamento. Ali, enquanto Criolo e Dino de Santiago desenvolviam um projeto inédito, o pianista Amar de Freitas apareceu no estúdio. Do encontro improvisado nasceu Esperança, faixa que em ouvida própria e chegou a uma indicação ao Grammy Latino, o que poderia ter sido um episódio isolado se abriu como portal e dali emergiu um álbum inteiro. Pá, eu curti, ok, tem ali muita fusão, tanto de música brasileira, como de jazz, como de soul, como de música africana, como rap, estás a ver? Ou seja, tem muitas cenas neste álbum, é daqueles álbuns que provavelmente estará aí em listas dos melhores do ano, é um cruzamento muito aguardado e pá, gostei muito e vai estar aí a tocar a música Ela é Foda. E pá, é isto, mais um episódio gravado. Agora vou lá para baixo porque a senhora engenheira já chegou a casa e já está a brincar com o Fausto, que eu já consigo ouvir aqui em cima. Por isso, putos, hoje temos concerto de mães solteiras, por isso no próximo episódio falarei disso. Pá, eu confesso, já não estava com um hype tão grande com um concerto à bué. E eu sou o gajo dos concertos, por isso, isto promete. Mas já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.